adoração, de exaltação ao teu santo nome. Em o nome de Jesus, declaramos, ó Deus amado, por terra, Pai, todo impedimento, todas as coisas contrárias. Nós declaramos as mentes cativas libertas agora, Pai, para que a tua palavra possa penetrar, para que haja o asilo, Senhor meu Deus. E em o nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba as nossas vidas, Senhor. Nós viemos te adorar, estamos aqui para te adorar, meu Deus. Oh, aleluia. Faz Oh, glória. as águas descerem. Eu preciso ressurgir para ti. Faz as tuas águas moverem-se. Eu preciso de um milagre em mim.
vamos declarar duas canções. Uma da equipe da Fran e outra lá da Casa Paterna MAP em Manaus. E essas músicas são frutos que a Jéssica deixou. Elas geram em nós essa ativação que nos fez crescer cada vez mais, amém? Então vamos continuar adorando ao Senhor, nos despojar de tudo aquilo que nos tira da presença dEle e nos entregar neste momento, amém? Aleluia. Espírito de vida, vem operar sobre o vale, vem restaurar, ressuscitar as vidas que estão a morrer. Espírito
derrame para este lugar, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, sobre nós. Derrama, Pai, da tua glória, Senhor. Derrama do teu poder, Pai, sobre este lugar. Aleluia. Senhor dos céus e terra, que criou tudo com a capacidade de produção de vida, Senhor. Aleluia, com as suas mãos levantadas neste momento. A posição dos filhos de Deus, a posição dos filhos do reino, a posição mais alta é em adoração ao Senhor, ao Criador de suas vidas, ao provedor. Por isso, neste momento, igreja, a igreja presente neste local, a igreja presente aonde está recebendo esta mensagem, neste momento, levante as suas mãos, porque há oportunidade. Se há fôlego, há oportunidade. Se há fôlego, é porque Deus está dando a chance. Levante as suas mãos e comece a adorar, comece a declarar: oh Deus, oh Senhor, nós queremos te exaltar. Teu propósito, com as mãos levantadas, restaurar todas
sobre toda a criação, sobre toda a criação. Declaramos o que a tua palavra diz: sobre toda a criação haverá restauração. Toda a restauração provará, Senhor, da restauração de todas as coisas. Por isso, neste momento, a igreja em Pitangueiras, a igreja em São Paulo, a igreja no Brasil se levanta para decretar isto, porque, Senhor, sabemos da tua promessa e nos posicionamos diante dela, e toda a terra, Senhor, provará da restauração de todas as coisas. Por isso, te exaltamos, Senhor, com júbilos, com brados de alegria. Oh, aleluia! Declaramos restauração das famílias, restauração do governo, da cultura, da educação, a restauração de todas as coisas. Oh, Deus, Senhor. Oh, Deus, Deus de nossas vidas, Deus de Mas nossas eu fui escolhido, chamado por ti, para cumprir teu propósito de restaurar todas as coisas que havia se perdido. E todos os filhos se levantarão com só clamor. Oh, Rabaxendereis, oh, Ralabaxendereis. Toda criação, Oh, Senhor. Oh, Ranarabalabacheiandas. Oh, Senhor. Te adoramos. Reconhecemos, Senhor, quem Tu és. Reconhecemos o Teu poder. Reconhecemos a Tua soberania sobre as nações da terra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Senhor Deus, que a Tua igreja, Senhor, no Brasil, que a Tua igreja, Senhor, em Pitangueiras, em São Paulo, em todo o Brasil, não esteja, Senhor Deus, na posição de filho pródigo mais, não esteja na posição de bastardo, não esteja, Senhor, na posição, Senhor, daquele a quem faz, Senhor Deus, trata com descaso o Teu propósito, mas a posição da igreja, Senhor, seja de filhos aliançados, filhos comprometidos, uma igreja que se levanta para cumprir, para dar continuidade, para estabelecer, para viver cada decreto Teu, Senhor, sem perder tempo nesta terra. Aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Amados, se assim tu crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Oh, com palavras de júbilo, com palavras e decretos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essas canções, Senhor, por esses louvores que nos conectam a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isto é uma semente contínua. Isso, Senhor Deus, é algo, meu Pai, que vai muito além, muito profundo, Senhor. E nós percebemos, Senhor Deus, e comprovamos isso, testificamos isso, Senhor, que de geração a geração, Senhor, o remanescente, meu Pai, se levanta, Senhor. Mas tiveram aqueles, Senhor Deus, que lançaram a boa semente, tiveram aqueles, Senhor Deus, que se colocaram à disposição
Pai, por isso nós queremos dar continuidade a isso. Queremos, Senhor Deus, sim, meu Pai, continuar essa plataforma de adoração, não somente, Senhor Deus, na igreja em Pitangueiras, mas o que foi, Senhor Deus, liberado, o que foi semeado neste lugar, possa ser, Senhor, transbordante sobre todos os estados do Brasil e nas nações da terra. Cremos nisso, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, boa noite a todos. Paz e justiça do reino. Podeis sentar, tomar o seu lugar neste momento. Paz e justiça do reino, amém? Porque o reino é de paz e de justiça. Aleluia. Queridos, essa noite eu creio que Deus irá ministrar profundamente ao nosso coração. É uma grande honra poder estar aqui no Virde, em Pitangueiras, e sabemos dos desafios, mas ao mesmo tempo nós podemos ver o mover e a manifestação de Deus. Eu quero dizer a você, a cada um de vocês que está aqui presente, você já mostra a manifestação do poder de Deus. Você está aqui nesta noite, mostra a vontade de Deus, que Ele é soberano, e eu creio que o Espírito dele te trouxe nesta noite aqui, amém? Então sejam todos bem-vindos. Neste momento existe pessoas nos acompanhando online, porque sabemos que isso daqui é uma grande ferramenta, amados. Isso aqui é uma grande ferramenta. Nós sabemos que praticamente 80% ou um pouquinho a mais da população no Brasil tem acesso à internet. Obviamente que os acessos são diferenciados, e desses 80%, 56% tem internet de uso contínuo, e desses 56% tem uma porcentagem muito grande, amados, que tem recebido a palavra de Deus desta maneira. Então eu quero dizer para você que isto é uma ferramenta. Obviamente que para muitas pessoas está conhecendo este mundo, agora muitos ministérios estão conhecendo a tecnologia, saber usar agora neste momento, mas eu quero te dizer que isso não é invenção do homem agora, isso Deus já havia soprado há muito tempo. Daniel viu a ciência se multiplicar, crescer, e nós precisamos entender aquilo que ele viu, aquilo que Deus mostrou para ele, precisamos usar como uma ferramenta de expansão do reino, não, amados, jamais para esfriar o amor que nós temos, entendeu, por Deus, amados. Então, você precisa entender que essa ferramenta ao qual você está recebendo esta palavra, amados, ela tem uma eficácia poderosa de você poder multiplicar a palavra de Deus em lugares, entendeu, que você nem imagina, Nós sabemos que muitas das vezes pessoas em Portugal, pessoas em Costa Rica, pessoas na Argentina, pessoas de vários lugares, acessam muitas das vezes essas ministrações, E você que está aqui e que já sabe manusear isso, tem um link, eu não sei se já foi colocado no grupo, mas está na página da Casa Paterna MAP. Depois você baixa, coloca nas mídias daqui do local, para que todos possam ver que a igreja ela continua expandindo, amém? Amados, estamos em um tempo especial, Eu digo especial por quê? Porque em meio a tantos desafios, nós precisamos compreender coisas que talvez a nossa percepção, a nossa pequenez, a nossa mente humana não consegue compreender. Estamos aqui no Virde, em Pitangueiras, na Igreja Batista Virde, estamos aqui debaixo, obviamente, de uma direção, da bênção da nossa paternidade também, o apóstolo Gutenberg Braga, mas sabemos que neste momento nós precisamos unir forças, e entender que Deus, Ele continua soprando para que a igreja avance, amém, queridos? Então todos, obviamente, sabem, e principalmente a igreja aqui, eu falo para os irmãos depois que ouvem ou que irão assistir, mas enfim, amados, eu quero dizer a todos vocês que nos acompanham e perguntam como está lá. Amados, a graça de Deus nos basta. Isso é um fato, a graça de Deus. E o apóstolo Paulo sabia muito bem isso, porque a caminhada do apóstolo Paulo
era ganhar, mas também ele entendia o que era muitas vezes perder algumas coisas. Mas em tudo, dentro do propósito, ele compreendia que sempre ele ganhava em Deus. Amém? Então, de fato, amados, um sentimento de perda, ele tem que se converter que, na verdade, nós ganhamos um acesso tremendo em Deus. Eu quero dizer que a igreja em Pitangueiras ganhou um acesso tremendo em Deus. E eu não quero que jamais vocês possam desperdiçar esse acesso. Há um acesso tremendo em Deus. Coisas extraordinárias podem acontecer sim, se a gente compreender e olhar pela ótica de Deus. Amém, amados? Então, um grande abraço a todos, e eu quero compartilhar algo da parte de Deus que é muito importante, né? Nós sabemos que um ano e meio, né, vai entrar já estamos praticamente no segundo ano desta pandemia, né? E outubro de 2019, queridos, em outubro de 2019, Deus falou que essa década seria uma década de muita urgência. Olha só, presta atenção, que a igreja deveria evangelizar, era necessário vir uma explosão de evangelismo. E isso Deus havia falado a muitos profetas, a muitos ministros, né? E isso concordamos e testificamos. Em outubro de 2019, nós fizemos muitas campanhas evangelísticas, nós fizemos muitas atividades, né, de orar pela cidade, de orar pelas ruas da cidade. Nós fizemos algo que nunca ali, no tempo dali do ministério, nós havíamos feito antes. Nós jamais imaginávamos que viria essa pandemia, esse vírus. Nós não sabíamos, mas Deus havia falado isso. E um dos módulos da escola foi buscar o Senhor enquanto se possa achar, né? Passou outubro, novembro, Deus nos deu uma palavra que os nossos olhos não poderiam estar na sequidão, no deserto, mas que em meio a todo o desafio, Ele faria brotar o extraordinário dEle, né? E a gente creu também naquilo. E aí então, amados, isso é importante, né? A igreja entender esse processo todo que vem passando durante quase 2 anos, né? E veio o primeiro decreto, final de janeiro para início de fevereiro, veio na verdade o aviso desse vírus no Brasil. Final de fevereiro veio um decreto, em março chegou o decreto no Amazonas que seria fechado tudo. Nós tínhamos uma programação, e eu disse assim: nós não fecharemos, nós iremos cumprir toda a programação do ministério. Eu e minha casa estamos a serviço do Senhor, e aprove a Ele qualquer circunstância. E todos vocês, a igreja, esteja à disposição para exercer a sua fé ou não, né? E reuni a liderança, e eu disse assim: eles falam que vai ser 3 meses. Se passar de 3 meses, pode contar que isso vai demorar mais de 1 ano. E não foi outro. E eu disse assim: então, nós não podemos nos amoldar ao que está sendo mostrado e o que os nossos olhos naturais, né, estão vendo nas mídias. E eu louvo a Deus porque Deus nos preparou antecipadamente para esse tempo, né, esse tempo de pandemia. E nós cumprimos todas as atividades, batismos, as escolas, tudo, toda a programação, amados. E nós queremos muito naquele decreto que Deus deu à casa paterna. Porque nós entendemos que o que sai da boca de Deus é o mais importante. Não é o que sai, amados, da boca de um médico, da boca de um economista, da boca de um governante. Por mais que eles sejam justos, mas a última palavra é do... Então, toda a igreja passou pela primeira onda e ninguém pegou Covid. E toda a igreja, amados, participava das reuniões, das atividades, dos encontros, das reuniões nos lares. E a gente viu que Deus, Ele se mostrou fiel naquilo que Ele disse, queridos. Então, veio
o novo, a nova maneira de viver, de se pensar. E se pregou-se muito sobre isso. Olha só, se pregou-se muito sobre isso, amados, na mídia. Agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo. E durante esses quase 2 anos, houve um decreto para moldar a sociedade, as nações, os povos. E, por incrível que pareça, nós, a igreja, permitimos de alguma forma ser moldado por tudo isso. Eu não estou negando que o vírus existe e ele mata. E com certeza você conhece alguém que já foi vítima desse vírus. Nós conhecemos pessoas que foram vítimas desse vírus, né? O vírus existe, mas existe algo na nossa vida, amados, que é a palavra que a gente não pode se amoldar. E uma das coisas é a nossa fé. A nossa fé, ela não pode se amoldar a esse novo comportamento. Eu esqueci como que se diz, o novo normal. Essa é a expressão que a mídia traz, que o sistema, que o apóstolo Paulo fala bem assim: não vos amoldeis. Estejam atentos. Então veio o novo normal. Por exemplo, amados, a gente vê a questão da distância para entrar num voo e depois a gente senta junto. A distância para entrar no restaurante e depois senta junto. Dentro mesmo dos locais de reunião e depois sentamos juntos. Não somente isso, mas a maneira de você ir no supermercado e você só poder comprar alguns itens. Você pode comprar isso, mas você não pode comprar aquilo. Porque é um decreto do governo do que você pode e do que você pode. E ao mesmo tempo o espírito da morte promoveu o medo. E obviamente, amados, quando a gente tem uma situação próxima, a gente sente o medo. Nós sentimos realmente o desespero. Se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Eu tenho essa debilidade, o que pode acontecer comigo? Mas, queridos, já fazem 2 anos, e a igreja no Brasil, e a igreja em Pitangueiras, não pode achar que o novo normal é normal. Você não pode. Você não pode, amados, se prender na sua casa e achar que você está seguro. Na segunda onda do Covid em Manaus, somente as famílias que decidiram ficar em casa, olha só, isso é uma experiência que Deus nos deu lá. Somente as famílias que decidiram ficar em casa ficaram doentes. Todos que foram e participaram continuamente das reuniões, ninguém. Isso é muito interessante, é ou não é? Mas é uma experiência que Deus deu ali àquele local. E com certeza deu experiência em muitos locais. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? O vírus, ele não vai desaparecer. Orar para o vírus sumir, isso não vai acontecer. O que nós precisamos, obviamente, em primeiro lugar, orar. Em segundo lugar, cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde. Eu falei para a igreja, eu falei bem assim, nós vamos até adquirir alguns hábitos muito bons, como, por exemplo, lavar as mãos. Ter o hábito de lavar as mãos, ter alguns hábitos que são importantes, amados. E nós não podemos jamais aceitar determinadas coisas na nossa vida. Talvez você, a sua família, se viu dentro dessa prisão do vírus. Porque o vírus, ele não vem trazendo somente, amados, um aviso da morte. Ele vem trazendo um aviso de prender a sua vida, de decidir a tua fé, de decidir a tua postura, a tua ação e até a tua conduta.
Então nós precisamos, nesta noite, compreender que há um vírus, que ele é agressivo, mas que nós precisamos, amados, de uma maneira, milagrosamente, de uma maneira fiel ao que Deus diz, continuar a viver, continuar, amados, a produzir. Nós precisamos, né? Então, muitas das vezes, quando vem um conceito novo pela mídia, nós temos uma facilidade rápida de aceitar. E nós sabemos o quanto a mídia está comprometida. Eu quero fazer essa introdução desta maneira, por quê? Porque é uma introdução que todo apóstolo e todo profeta faria. Porque nós não podemos nos amoldar ao que está acontecendo. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo como algo normal. E nós não podemos, amados, conduzir a igreja à caverna. Nós precisamos colocar a igreja em uma posição para combater de uma maneira, seja em oração, seja em ação, seja na prudência, seja na sabedoria, como vencer tudo isso, né? E com toda certeza, amados, o Brasil vai sair de toda essa situação, os estados irão sair dessa situação. Esse vírus também, ele veio mostrando muito mais os corruptos da terra, veio revelando cada vez mais a corrupção. Você entende? Então nós precisamos renovar todos os dias, a nossa mente, amém? Você ser renovado todos os dias, amém? Amém, queridos? Então, diante disso, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz definição. E uma das coisas que devemos compreender dentro disso, que quando vem uma palavra sobre a igreja, sobre uma nação, sobre uma cidade, aquilo é o quê? Um decreto, amém? E aí então, vamos falar um pouco nesta noite, nesses dias, né, que Deus vai direcionar sobre jurisprudência, amados, do reino, né? Porque nós pregamos sobre uma mensagem sobre o reino. O que é o reino? Reino é governo, vocês já ouviram muito sobre isso, né? Alguns recebem numa ativação poderosa, outros ficam tentando, né, receber, entender, outros ficam assim, não, mas reino é difícil eu compreender. Mas eu quero dizer para você, amados, que o reino de Deus é, de fato, entendeu? A mensagem mais importante e é a mensagem que a igreja deve viver, amados. É a mensagem que a igreja deve viver, amém? Então, hoje nós iremos falar sobre isso. E o que é um decreto, né? O que é jurisprudência, amados? E isso é interessante porque a gente vê isso, essa ação, esse decreto desde o início, né? Por exemplo, quando Deus decide, por exemplo, a decisão de Deus sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre alguma circunstância, entendeu? Isso mostra a jurisprudência, isso mostra o quê? Que foi decidido um conselho, algo sobre uma determinada situação e uma determinada coisa, amados. E aí nós precisamos compreender qual é o decreto de Deus sobre a tua vida, qual é o decreto de Deus sobre a tua família, qual é o decreto de Deus, qual é o decreto de Deus sobre as tuas finanças. E aí nós entramos em uma guerra, em um conflito, sabe por quê? Porque se você não souber qual é o decreto de Deus para a sua vida, para a sua família, então você está numa posição de estar subjugado, olha, subjugado à ação do maligno. Então, a palavra de Deus é um decreto. A palavra de Deus, ela manifesta a jurisprudência, a ação de algo que foi decidido e que precisa ser o quê? Estabelecido, ok? Então, um decreto, ele precisa ser o quê? Estabelecido. Não existe um decreto, amado, jurídico, que não pode ser estabelecido. Se foi decidido, deve ser o quê? Estabelecido, amém? Diga a pessoa do seu lado, o decreto de Deus, ele precisa ser estabelecido. Então, homologar, amados, um decreto
Isso depende de nós, porque a palavra ela já foi liberada, o decreto já foi liberado. Você vê assim, quando Deus criou todas as coisas, então Ele decretou, e tudo aquilo que estava sem forma e vazio, teve o quê? Teve que receber esse decreto e entrar em ordem. Porque muitos casais vivem em uma rota sempre de discussão, de brigas. Por quê? Porque ali não há um decreto de Deus. Porque muitas das vezes você, nas suas finanças, você sempre levanta, cai. Porque você não conhece o decreto de Deus sobre a sua vida. Quando a gente ler a Bíblia, nós precisamos entender que isso é um livro que traz decretos. Não traz, amados, opiniões, não traz informações, não traz somente uma história. Não é uma história. Isso aqui traz decretos. Se você ler a Bíblia apenas como um livro comum, de nada vai adiantar. Mas se você ler a Bíblia, há um decreto. Se a minha vida está sem forma, se o meu casamento está vazio, quando estamos numa situação dessa, o que precisa acontecer? Precisa vir um decreto. E o decreto é: haja luz. Amém? Então, quando nós estamos embaraçados, porque a igreja ela vive embaraçada, porque a igreja vive em guerra, em luta, em situações, porque ela tem isso aqui, amados, apenas como um livro de poesia, às vezes aquelas caixinhas de promessa. A igreja ela não gosta, amados, de ouvir decreto, porque ainda que ela saiba o que é um decreto, que um decreto ele precisa ser estabelecido, mas a igreja não quer se dispor a esse decreto. Amados, a terra sem forma e vazia, ela teve que se submeter a um decreto, amados. Você entende? Então, nós não podemos jamais receber um decreto da parte de Deus e achar que a gente não tem compromisso com isso. Você tem todo o compromisso com isso, porque o decreto de Deus é justamente para direcionar a sua vida. Eu pergunto de vocês, daqui a pouco, muitos estão aqui, não, o decreto diz isso, e o que você faz? Piamente, é ou não é? De uma maneira comprometida, assim, não, mas a gente não pode fazer isso, porque o decreto do governo do Estado diz isso. Não, porque o decreto do governo para a gente fechar, porque o decreto diz isso. Amados, você entende como o inimigo consegue manipular? Como você entende o que é um decreto de um governo humano, mas você não entende o que é um decreto daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? É ou não é? Então a gente consegue se ajoelhar para decretos, amados, e muitas das vezes decreto diretamente do inimigo. Quando uma palavra de maldição, por que você vive isso? Não, porque um dia foi decretado isso sobre a minha vida. Para você ver o que as pessoas, que elas entendem o que é decreto, mas elas não conseguem ver isto aqui como um decreto sobre a sua vida. Não consegue. Por isso, quando você está diante de uma situação, se você entrar com a providência, e qual é a providência? Foi o decreto de Deus que já foi liberado. Mas o inimigo espera a gente ver a situação abala, a gente fica sem o quê? Sem o decreto. Mas só pode, amados, liberar o decreto alguém que tem o quê? Autoridade. Você entende? Por exemplo, um casal quando briga, quebrando princípios e desonra, ainda que eles digam assim, não, vamos fazer assim em nome de Jesus. Eu pergunto, eles estão na posição de autoridade? Não, porque eles estão o quê? Envolvidos emocionalmente em uma guerra. Você entende? Você compreende que a pessoa que está, um general, uma pessoa que está à frente de um exército, ele não pode estar envolvido, ele não pode estar emocionalmente preocupado com as mortes dos soldados, ele precisa o quê? Manter uma ordem. E a ordem é essa. Então, amados, o que acontece quando você ouve uma notícia assim, olha, a empresa vai desempregar 400, e você já fica o quê? Triste. E aquilo entra na tua alma,
e a tua fé se abala e você não consegue contrapor. E aí vem o dia da demissão e você fica lá, ai Senhor Jesus, não faça, me ajuda, que eu não seja demitido. Olha só a tua posição. Mas a tua posição poderia ter sido diferente de autoridade. Quando alguém chega assim, ó, a empresa vai demitir 400. Estou tranquilo. Foi Deus quem me colocou e é Deus quem me tira. Pronto. Você já teve a posição de autoridade e já liberou o decreto. E nisso, amados, nós precisamos entender que o inimigo, ele embaraça muito a igreja em relação a isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu orei e não aconteceu? Por que eu declarei e não aconteceu? Por que eu agi como mandaram, como o pastor mandou, mas isso não aconteceu na minha vida? Porque você entrou não na posição de autoridade, na guerra, seja na guerra familiar, no casamento, nas finanças, em qualquer área. Tudo, amados, o medo que nós temos, este virá sobre nós, correto? Correto, amados? Então a primeira coisa que a gente precisa o quê? É lançar o medo fora de nós, da nossa vida, do nosso ser, amados, porque o medo, ele vai aprisionando não somente a alma. Quando uma pessoa ela tem medo, você vê que ela fica, às vezes ela trava a perna, é ou não é? Por exemplo, uma pessoa que ela é envergonhada, ela tem medo, até a voz dela muda, a tonalidade da voz dela muda. Para você ver que o medo, ele não fica só no campo da alma. O medo, ele vai o quê? Se externar no corpo. Tem gente que fica com medo, começa a doer todas as juntas. Tem gente que fica com medo, tem uma dor de cabeça terrível. Então nós precisamos o quê? Tirar o medo. Você precisa tirar o medo desta enfermidade, desses decretos. E agora o que vai acontecer com a minha empresa? O que vai acontecer se eu pegar? O que vai acontecer com a minha mãe? Amados, nós temos muitas pessoas na família, pessoas idosas, que se pega um negócio desse é terrível. Mas Deus milagrosamente, sabe por quê? Porque a gente não dá lugar ao medo. Você não pode dar lugar ao medo. E se você não der lugar ao medo, aí você tem o quê? Uma oportunidade, amados, de avançar. E quando o inimigo vier para tentar causar dano na sua vida, qual é a sua posição? É lançar o decreto na posição de autoridade. Lançar decreto na posição de envolvimento emocional não vai surtir efeito. Não vai. Até porque, até milagres, eles acontecem por princípios. Há princípios de reconhecimento. Eu reconheço quem é. Então, eu sei que isso virá sobre a minha vida. Né? Nós precisamos, nesse tempo, lançar todo o medo da igreja. E quando Deus falou para nós que seria um tempo de evangelismo, nós continuamos nas ruas, evangelizando. E as pessoas estavam apavoradas, mas nós continuamos fazendo aquilo que Deus mandou, levantando altar de adoração nas ruas. Quando falou bem assim, agora pronto, não pode mais, uma outra parte da igreja foi. E nós falamos assim, nós já abrimos o caminho, e agora a igreja ela vai continuar fazendo isso daí. Amém? Então, amados, tornar executório uma decisão é fazê-la reconhecida oficialmente. Uma das coisas que você precisa fazer é, oficialmente, que o teu inimigo reconheça a tua fé. Se você não fizer isso, ele sabe que você não tem uma fé que está ligada, entendeu? Ou que manifesta a vida de Deus. Quando a gente tem uma fé, amados, essa fé ela está ligada ao quê? A um ser superior, ao qual nós confiamos, sim ou não? Eu tenho fé nisto. Eu sei que Deus irá fazer, eu sei que Deus irá prover, eu sei que Deus irá agir. Então eu estou manifestando o quê? Aquele a quem a minha fé está ligada. Mas quando você não manifesta uma fé, amados, não tem um Deus sobre a sua vida. Você entende? Se você não manifesta uma fé, não tem um Deus. E nós precisamos manifestar uma fé
para contrapor, para vencer o quê? O mundo. Nós precisamos manifestar essa fé que vence o mundo, amém? E aí é interessante porque lá em Isaías 46:10 diz o quê? Aquilo que ele anuncia desde o princípio, correto? Aquilo que ele anuncia desde o princípio, né? Isto é, olha só, que tudo que ele falou, todo o conselho que ele estabeleceu ali, amados, isso ele fará. Você entende isso, amados? Você sabia que as pessoas que ela têm uma fé tão ousada, elas são vistas como loucas? Você sabia disso? Mas é esse nível de fé que Deus aprova, e é esse nível de fé que Deus usa na terra. Não é uma fé qualquer. Se nós tivermos uma fé, amados, é pequena, uma fé rasa, uma fé mesclada, amados, no máximo que a gente vai ter são algumas bênçãos. Mas ver extraordinário e mover na ousadia de um Deus tremendo, isso não vai acontecer. Então, nós precisamos compreender que este decreto, olha só, isso aqui é um decreto. Isso aqui Deus não está falando ou buscando um conceito, não está buscando um conselho de ninguém. Ele diz, aquilo que eu determinei, que eu tenho anunciado, que eu tenho o quê? Anunciado é o quê? Decretado. Então, se ele decreta sobre algo, sobre alguém, sobre a terra, sobre o propósito, sobre uma família, então, aquilo que eu tenho anunciado desde o princípio, o meu conselho, isso eu estabelecerei, ok? Então, nós precisamos entender que isso é um decreto. Nós não podemos, amados, e se você for ler a palavra, quantos decretos tremendos há sobre a nossa vida, sobre a nossa família, amém? Desde o início anuncia um fim, aquilo que determinei, eu afirmo. Olha só, ele diz, eu afirmo. Olha só, ele está perguntando de nós assim, você crê nisso? Não, ele não está perguntando se tu crê ou não crê. Ele não está contando com a tua ação. Ele não está contando com a disposição da tua fé. Ele não está contando com o que você pensa ou não pensa. Ele está dizendo assim, eu afirmo. Amém, amados? Então ele diz assim, eu afirmo. E eu pergunto, o que Deus pensa acerca de você? O que Deus pensa acerca da sua família, da sua casa? O que Deus... Porque isso que Ele pensa é isso que Ele vai fazer. Amém, amados? Nós precisamos crer nisso, né? Será firme, olha só, o propósito será o quê? Firme. Eu pergunto, será vacilante? Não, é firme. Eu pergunto, a pandemia veio, isso mudou o curso do propósito de Deus? Isso mudou o que Deus quer estabelecer sobre nossas vidas? Não. A pandemia mudou, amados? A gente fala que não, mas agora analisa as tuas ações dentro da pandemia. Analisa, amados. As tuas ações vai mostrar se esta palavra foi um decreto sobre a tua vida ou não. Se você entende que a sua vida mudou, não, a minha fé diminuiu, o meu compromisso diminuiu, eu fiquei com medo, eu fiquei aterrorizado, eu quis sair da empresa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então você mostra que a palavra de Deus, ela não está encontrando lugar na sua vida. Você não está tomando a palavra de Deus como um decreto. Você não está permitindo que a palavra de Deus ela entre com providência, porque ela tem jurisdição sobre a tua vida. Entendeu? Então, Ele estabeleceu, porque Ele quer o quê? Ele quer que a sua vida esteja debaixo do governo dEle, que a sua família esteja debaixo do governo dEle, da palavra dEle. Amém? Amém, queridos? E estabelecerei todo o meu conselho, todo, amado. Então, quando você ver uma situação vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vê assim, meu Deus, mas Deus falou isso e está acontecendo essa situação. O que você precisa crer? Eu estabelecerei todo o meu conselho. A pergunta é, a metade do que ele disse? 70% do que ele disse? 100% do que ele disse. Ok? Então você não pode jamais, se você tiver em 70%, você diz, não, Senhor, a tua palavra diz que é todo o teu conselho,
Tudo aquilo que tu tem para mim, precisa. Só que nós precisamos estar na posição de quê, amados? De autoridade. E eu vou dizer, somente nesta posição, nós podemos utilizar o decreto para lançar sobre as circunstâncias, sobre uma enfermidade, sobre um desemprego, sobre uma crise da família, sobre uma situação com o filho. Mas se você não tiver na posição de autoridade, amados, e aí então você compromete a sua oração. É muito interessante que a história de Ana, né, ela sempre subia, né, naquele período da festa e sempre orava. Só que chegou um momento, um ano, que ela subiu e a palavra diz que ela fez uma oração diferente. Ela disse, se tu me deres essa graça, então essa criança será para te servir, mudou, entendeu? Então ela ficou na condição do quê? A posição de autoridade, porque ela pegou a palavra, ela entendeu que ela precisava ser fértil e disse assim, não, eu vou decretar em cima dessa circunstância. Então Deus me dando filho, eu irei decretar isso. Você entende? Mas ela não ficou, amados, na lamentação. Ela entendeu que ela precisava usar o decreto. E muitas das vezes você vê o seu filho em uma situação de destruição, você apenas o quê? Lamenta. E a lamentação não vai mudar, amados. Você entende? Então a posição de lamentação é quem está subjugado. Senhor, me ajuda. Opa, já tem uma palavra. O Senhor já liberou uma palavra sobre a minha vida. O Senhor já liberou uma palavra sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Eu não vou deixar o diabo tomar a vida do meu filho. Eu não vou deixar o inimigo destruir meu casamento. Não, eu não vou deixar. Opa, o que está acontecendo? Não, eu não vou, não aceito isso. Você entende? Então você precisa se posicionar, usar o decreto para subjugar as circunstâncias na sua vida. Porque eu vou dizer, nesta caminhada, o inimigo vai colocar muitas adversidades, muitas circunstâncias, para tirar você da presença de Deus, né? Para tirar você dessa presença. E aí, amados, obviamente que quando tem esse decreto, nós podemos o quê? Subjugar o nosso inimigo, né? Lá em Efésios 1:20 diz o quê? O qual exerceu ele em Cristo, amém? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua destra em lugares celestiais, e acima de todo o principado e potestade, o poder e todo nome que se possa referir. Olha só, né? Então, a figura, amados, ou esse entendimento de jurisdição foi estabelecido na vida de Cristo, na vida de Jesus ali, naquele momento, aonde Ele representa isso. Então, todo o poder que há foi subjugado nele, em Cristo, foi subjugado. E nisso a gente pode ver o quê? Que assim como ele subjugou, assim como ele foi uma pessoa, ele foi naturalmente como nós, em carne, em sangue, mas em Cristo, amados, ele fez o quê? Ele subjugou. Então isso mostra o quê? Que nós, a igreja, amados, nós devemos estar nessa posição. Nós precisamos, poxa, eu sou carne, eu sou sangue, eu sinto, eu tenho sentimento. Não, mas eu preciso subjugar. Eu preciso subjugar essa situação. Isso não está acima, entendeu? De Cristo na minha vida. Então, neste momento, ainda que eu seja carne, ainda que eu seja sangue, ainda que eu seja uma pessoa natural, eu preciso tomar posse deste decreto. Nele nós podemos subjugar tudo isso. Amém? Lá em Efésios capítulo 3, Efésios 3, de 9 em diante, vamos lá assim, e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus,
que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, diga-se a igreja. Amados, você vê que agora, isso é interessante, agora, qual é o instrumento para subjugar, amado, o império das trevas? Qual é a ferramenta que Deus quer usar agora para subjugar, amados, toda a artimanha de Satanás? Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades e autoridades nas regiões celestiais. Olha só, amados, eu pergunto de você, ali no início, Deus lançou o decreto, Ele mesmo lançou. A terra era sem forma e vazia, e Ele disse, haja luz, e tudo entrou em ordem, e foram sendo criado tudo aquilo que estava dentro do propósito de Deus, eu, você, tudo, amados. Agora, Ele fala o quê? Que neste tempo, a multiforme sabedoria, que se fará conhecida aos principados e potestades, tem que ser revelado pela igreja. Olha só, é por você. Tu está esperando o quê? Que Deus faça o quê? Está aqui. Então, agora é você que precisa tomar posse desta autoridade, deste decreto, e diante das adversidades, diante desta crise econômica no Brasil, você se levantar e você falar, Senhor, nós cremos no que diz, tem uma palavra sobre esse estado, tem uma palavra sobre essa nação, e em cima disso, Senhor, toda a corrupção, toda a enfermidade, toda essa seta, Senhor Deus, do diabo sobre esta nação, Senhor, que ela literalmente saia, que as pessoas elas possam, Senhor Deus, sair de todas essas setas, se elas forem pegarem o Covid, esse vírus, enfim, mas que elas possam, Senhor Deus, ver o Teu milagre. Porque eu vou dizer, quando é que nós podemos ver o poder de Deus, amados? Na criação, no decreto, mas quando alguém é curado, quando alguém é literalmente alcançado e ver o poder de Deus ali, sim ou não? E como é que isso é revelado aos principados e à potestade, amados? Agora eu falo algo para você. Se você não consegue mostrar isso nem para o vizinho, nem para os amigos no trabalho, como é que você vai mostrar isso aos principados, às potestades, às autoridades espirituais, a demônios de alto nível, de guerra, e a tua posição diante de um espírito maligno que veio para destruir tua família, para destruir o casamento, para destruir essa nação, para destruir um bairro, que a gente sabe, amados, que o império das trevas, ele vem justamente para cumprir aquilo que é estabelecido, matar, roubar e destruir. E aí nós precisamos o quê? Fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Cristo, aquilo que foi conquistado, aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi decretado. Se a igreja não tomar conta disso, não tomar posse disso, mas sabe o que vai acontecer? A igreja sempre ela vai estar o quê? Abraçando a promessa de Deus. Abraçando. E muitas vezes a gente vai abraçando a promessa de Deus. Não se cumpre. Então nós precisamos o quê? Tomar posse. Opa, a promessa veio. Eu vou fazer com que ela de fato seja na minha vida. E eu vou o quê? Decretar. E quando o inimigo vir, o inimigo invisível vir, eu sei que eu preciso fazer ele conhecer isto. Ah, mas ele já conhece. Abra sua boca e lembre ele do decreto de Deus sobre a tua vida. Lembre ele do decreto de Deus sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças. Lembre ele o decreto de Deus sobre a tua cidade, sobre a tua nação. É dizer, não, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha casa. Eu não aceito isso sobre essa nação. Nós precisamos, amados, agora,
fazer esses decretos conhecidos. Mas como? Se a gente não consegue fazer isso com a pessoa, né? Se eu não consigo fazer isso com o esposo, com a esposa, com os filhos, se eu não consigo reunir os filhos para fazer eles conhecerem, entendeu? Esse decreto, essa multiforme sabedoria, como é que eu vou, diante dos inimigos invisíveis, subjugar? Falei bem assim, não, Satanás, não, demônio que age nesta área. Deus tem esse decreto, e é esse decreto que eu vou viver na minha vida. É esse decreto que eu vou viver na minha vida. Então, amados, você precisa tomar posse, se tornar essa pessoa de autoridade, fazer a tua fé conhecida, porque se a tua fé não for conhecida, então ela não está ligada a este Deus soberano, poderoso. Tendo isso, você precisa fazer conhecido também aos principados e às potestades. Mas eu tenho medo de demônio. Então você, não sei não. Quando fala nesse nome eu tenho medo. Não, então você precisa ser liberto desse medo. Você precisa entender que você é a pessoa que Deus escolheu para fazer conhecido, amados, a multiforme sabedoria dele, a vitória em Cristo, sobre todas as circunstâncias. Sobre todas as circunstâncias. Então você precisa parar de ter medo. Você precisa parar de vir para um lugar como este, amado, apenas dizer assim, eu estou precisando disso, eu estou com medo disso, eu vou lá para receber uma palavra, eu vou receber um decreto para esse não pegar. Amados, o vírus está em todo lugar, sim ou não? Em todo lugar. Só que é o decreto de Deus que vai te guardar. É o decreto de Deus. Amados, muitas pessoas pegaram aquela palavra assim, não, porque lá atrás, no Antigo Testamento, Deus também mandou ficar em casa e passar, entendeu? O sangue nas entradas da casa. E teve gente que fez isso, e pegou óleo. Amados, isso não vai te proteger. O que vai te proteger é conhecer a palavra. E ela vai te livrar de todo mal, de toda seta de enfermidade. De tudo que o diabo está preparando. Você sabe que Satanás está preparando uma armadilha para você? Você sabe que nesse exato momento o inimigo já está trabalhando. Só que a única coisa capaz, olha só, a única coisa capaz de desfazer a cilada do inimigo é o decreto. Porque o decreto já foi, antes dele planejar contra você. O decreto de Deus foi antes. Quando o inimigo pensa em planejar, Deus já te deu o decreto dele. Deus já liberou a palavra dele. E aí você precisa se posicionar em autoridade. Está vendo a circunstância terrível, mas você vai se posicionar com autoridade e liberar o decreto. Quando você libera o decreto, o inimigo, ele é levado, ele é obrigado a recuar e a fugir. Amados, agora se você liberar decreto de uma maneira emocional, e no emocional não há fé, tá? No emocional não há fé. Se você liberar um decreto no emocional, ele vai ver que você tem medo. Então ele vai o quê? Vai multiplicar as adversidades. Você vai dizer, meu Deus, eu já orei e não aconteceu. Meu Deus, eu pedi a Deus, mas Deus não respondeu. Meu Deus, isso eu tenho orado, jejuado, e a coisa não está acontecendo. Nós precisamos, amados. Eu digo que quando a igreja estiver alinhada em um nível, muitas orações não vão precisar se prolongar. Sabe por quê? Porque o que Deus mais quer é responder à oração da sua igreja. O que Deus mais quer é fazer a igreja participante desta glória, deste poder, deste decreto, desta vida, amém? Então, é o que Deus mais quer. Só que aí, amados, se a gente não tiver certeza, se a gente tiver medo, como é que Deus vai agir com uma pessoa medrosa? Para resolver a situação de Gideão, ele falou assim, olha, tu precisa crer que você é um cara valente. Tu precisa crer, mas os caras roubam tudo, a minha comida, meu alimento, o nosso mantimento. Mas você precisa crer que tu tem força. Mas eu estou vivendo, Deus, tu está aí. É eu que estou vivendo aqui na terra essa circunstância. É eu que estou vivendo aqui essa humilhação. É eu que estou vivendo aqui esse desprezo. É eu que estou vivendo aqui essa vergonha. Eu sinto na pele, Senhor. Assim, mas você precisa enxergar a força. Você precisa ter fé.
ainda que você tenha vivido isto, ainda que você tenha vivido subjugado pelo inimigo, mas você precisa crer que você tem fé, ou que você tem força. Amém? Você precisa crer que você tem força. Amém, amados? Nós precisamos. Então, Deus ele não vai com uma pessoa medrosa, Deus não vai com uma pessoa incrédula, Deus não vai com uma pessoa indecisa. E a igreja que caminha assim, amados, Deus não vai se manifestar no teu meio. É tremendo quando as pessoas novas chegam e ela recebe a palavra, ela diz assim, meu Deus, eu creio. E ela crê o quê? Sem empecilhos. Mas os antigos geralmente eles ficam assim, porque eles já passaram por lutas, eles já passaram por batalhas, né? E aí a situação vai esfriando, e parece que Deus não responde mais, e parece que as coisas são muito desafiadoras, mas eu quero te dizer que Deus ele quer responder suas orações, que Deus ele quer agir de uma maneira extraordinária na tua vida, que Deus ele quer que você ore, e a sua oração esteja tão alinhada, que você possa ver o poder dele. E nós temos um papel, fazer conhecido. Você precisa se levantar, você precisa decretar, você não tem que esperar, olha uma outra coisa, você não tem que esperar a cilada do inimigo chegar, você tem que lançar decretos antes de qualquer coisa, decretos de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, precisa decretar, amém? Precisamos disso, diga a pessoa do seu lado, nós precisamos abrir nossos lábios para os decretos de Deus. Amém, queridos? Versículo 11. Conforme o eterno propósito de Deus. Aleluia. Então, olha só. Ele vai agir, ele vai responder, ele vai atuar. Olha só. Conforme o propósito dele. Nós precisamos compreender isso. A ação dele será em cima daquilo que ele determinou, daquilo que ele tomou em conselho para ser, amém? E aí, amados, Deus ele é soberano, Deus ele de fato, entendeu? Decreta e aquilo é. Jó 38:8 diz o quê? Que ele estabelece ali portas, limites, para quê? Para que o mar entenda, opa, você vai até aqui, olha só. Então Deus coloca, amados, todas as coisas debaixo de decreto. Você vai no mar e você olha assim, opa, até aqui, isso foi determinado por Deus. Ao nosso olhar natural, um mar e a sua imensidão tem uma força grandiosa, sim ou não? Rapaz, uma onda já leva uma pessoa, mas Deus colocou limites. Então tu tem que entender que Deus, ele tem uma palavra. E se você estiver passando por alguma provação, por alguma situação, Senhor, eu sei que isso vai ter um limite. E o limite disso é a minha fé ser provada, é a minha fé crescer, é a minha fé ser purificada. Eu sei que diante disso, Senhor Deus, tu vai falar bem assim, opa, parou aqui, porque aqui ele já mostrou que é fiel. Aqui ela já mostrou que ela é fiel. Amém, amados? Então nós precisamos entender que Deus ele tem um controle, ele vai estabelecer, ele vai dizer assim, opa, até aqui, amém? Da mesma forma que ele fecha para que haja limite, é da mesma forma que ele abre, amados, uma porta, né? Isaías 26, no versículo 2 diz assim, abri, ó portas da cidade, para que entrais um povo justo, olha só, e para que ele permaneçam ali em lealdade. Amados, Deus é quem abre, Deus é quem fecha. O que nós precisamos, amados, é tomar posse daquilo que Ele já abriu sobre nós. E Ele já abriu os decretos sobre a nossa vida. Você vai preferir ficar com qual decreto? Decreto de que esse vírus mata? O decreto de que tudo vai ficar ruim? A economia está ruim, todas as coisas estão ruins. Qual é o decreto que você vai ficar? Enquanto igreja, enquanto famílias do reino, qual é o decreto que você vai ficar? Você precisa decidir hoje. Uma coisa que nós não podemos fazer é achar, amados, que vir ao lugar desse, receber uma palavra, isso vai resolver a nossa vida.
Nós precisamos entender que a palavra que a gente recebe é apenas uma conexão para nos levar a uma compreensão e ter uma ação. Se a gente recebe a palavra, mas não conecta ela, não vai ter ação. Não vai ter ação. Então nós precisamos compreender que cada palavra liberada, que cada decreto de Deus sobre a nossa vida, precisa ter essa conexão nossa. Precisa. Amém? Então, é muito bom uma igreja viver os milagres de Deus. E é muito bom a igreja viver o poder de Deus. É muito bom a igreja viver o extraordinário de Deus. E uma igreja ela só pode viver nesse nível se ela viver debaixo do decreto de Deus. Amém? Amém, queridos? A igreja só pode viver se, de fato, estiver debaixo do decreto de Deus. E há um decreto. Ainda que os governos decretem alguma coisa, há um decreto sobre a tua família. Ainda que o inimigo decrete contra a sua vida, há um decreto maior. Há um decreto maior. Diga assim, há um decreto maior. Amados, e nós precisamos compreender isso. É interessante, já finalizando aqui, lá em Mateus, Mateus 14, de 25 a 35, né? Ali você vê que, mas na quinta vigília da noite, lendo aqui, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, é um fantasma, e gritaram de medo. Olha só, né? Eles viram o quê? Eles viram algo extraordinário, sim ou não? Eles viram alguém andando sobre, né, as águas, né? E aí, o medo veio. Olha só, eles estavam diante do extraordinário, mas o que eles permitiram entrar dentro deles? O medo. Diante de vocês existe um extraordinário, mas a pandemia, a enfermidade, as adversidades, tudo vem para gerar um medo em vocês. Se vocês deixarem que o medo entre, que a incerteza entre, que a incredulidade entre, ainda que vocês olhem o extraordinário, mas vocês não vão poder viver o extraordinário. O extraordinário está ali, o extraordinário está à frente, está diante dos teus olhos, amados. Ele é o poder de Deus. E aí então você precisa o quê? Eu preciso viver isto. Mas virá o quê? As setas para gerar o medo. E então, versículo, continuando, 27. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E Pedro respondeu, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. Olha só, Pedro entendeu que ele precisava de quê? Do quê? De um decreto. Olha só, eu preciso de um decreto. Ele queria o quê? A garantia. Você entende o que é a jurisprudência, amado? É justamente isso. Se eu tenho um decreto, eu entro aonde eu quiser. Porque eu sei que aquele que me autorizou, é Ele quem vai respaldar os meus passos. Se você entra numa empresa, fica com medo de tomar o teu lugar, de tomar a tua posição. Se você, entendeu, está diante de uma guerra e você tem medo de perder, você entra numa guerra para vencer, sim ou não? Você entra para vencer. Ele queria o quê? Um decreto. Quando a gente vem numa reunião como essa, todo ensinamento, você sabia que é um decreto? Cada domingo, cada reunião que vocês vêm aqui, é um decreto sendo liberado. E aí então, ele falou, então, libere um decreto. E diga para eu ir até você, caminhando sobre as águas. Olha só, qual é o decreto que você precisa hoje de Jesus? Qual é o decreto? Eu sei qual é o decreto que esta nação precisa. E eu tenho orado em cima desse decreto. E para mostrar que eu não tenho medo da adversidade, passamos todas as ondas da pandemia sem temer a pandemia. Nós vamos passar pelos estados que mais foram também contaminados. A gente é do Amazonas. Terrível. São Paulo,
terrível. Rio de Janeiro, terrível. Salvador, terrível. Eu e a minha casa vamos andando no meio. Cadê tu, vírus? Aonde está tu? Você entende? Porque se eu tivesse medo, eu tinha dito assim, não, eu vou só eu. Porque se eu morrer, eu morro sozinho e vocês ficam. É ou não é? Se Deus nos guardou na primeira onda, se Deus nos guardou na segunda onda, e em todo lugar, menos aqui em Pitangueiras, menos aqui, eles falaram, se você não tem medo, pode vir. Porque aqui também a gente está buscando fé para vencer tudo isso. Mas em outros lugares assim, olha, aqui é terrível, não sei, aqui está fechado, aqui o negócio está terrível. Talvez vocês não consigam nem desembarcar, talvez vocês não consigam. Eu falei bem assim, fique tranquilo. Porque é Deus quem está me mandando ir. Então eu vou e Deus vai operar. Amados, quando eu falei isso, 2 dias depois, todas as emissoras falando, o vírus não está matando mais. Morria 100, morre 50. Morria 50, morre 25 agora. E começou a abrir. São Paulo começou a abrir, Rio de Janeiro começou a abrir, Salvador começou a abrir. Os lugares aonde literalmente estavam fechados, que a gente não podia nem desembarcar, está aí. No Rio pensa assim, olha, você vai chegar, mas a gente não vai conseguir fazer nada. Tenha paz, fica tranquilo. Deus já está se movendo. Você vê, é um decreto que a gente precisa. Eu estou debaixo de um decreto de Deus. E aprove a Ele qualquer coisa, aprove a Ele. Mas se eu fosse um homem medroso, o que eu poderia dizer? Porque, amados, a gente tem que entender o que é prudência e o que é medo. É ou não é? O que é prudência e o que é medo. Eu poderia ter dito assim, não, todos vocês ficam, porque somente eu corro risco. São Paulo está horrível. Então, vírus lá está matando todo mundo. Então vocês ficam, porque se tiver de morrer, morre só eu. É ou não é? É ou não é? Mas não, vamos todos nós. Vamos crescer nisso. Vamos ao Rio, vamos a Salvador. Vamos a estes lugares aonde literalmente foram bombardeados. Porque eu sei que esses lugares têm um decreto. Deus tem um decreto para este lugar. Deus tem um decreto para essa igreja, amados. Eu penso que vocês deveriam aproveitar essa oportunidade. Amados, a zona leste de Manaus toda fechada. O único lugar aberto, loucos, imprudentes. Vocês não dão valor à vida. O único lugar aberto, o nosso local de reunião. Vocês entendem? Aonde ninguém pegou coronavírus. Na primeira onda. Isso é loucura, sim ou não? As pessoas, vocês estão reunindo? Amados, mas eu digo, essa foi uma experiência de fé que Deus deu àquele povo. Você entende? Então, o que Deus tem falado para vocês? O que Deus tem dito para a sua família? Porque o que Ele disse é o que vai fazer a diferença, amados. O que Ele disse é que vai fazer a diferença. Eu vou dizer, todo mundo está com medo? Eu penso que vocês poderiam fazer diferente. Esse local passou lutas, percas e uma grande perda. Esse local passou muitas adversidades. E eu vou dizer, mas esse lugar está aqui aberto. Tem lugares aí que o pastor não quer nem, está morrendo de medo. Mas está aqui pessoas que têm fé, amados. Eu penso que vocês poderiam fazer diferente. E foi isso que nós fizemos. Quando todo mundo estava fechado, nós estávamos lá, adorando ao Senhor. Em muitos lugares, diminuiu. Sabe o que aconteceu lá? Nós tivemos que aumentar. Nós aumentamos 2 reuniões na quarta-feira. Começa uma reunião, termina e a gente já tem outra. 2 reuniões no domingo. A gente está vivendo o extraordinário de Deus. No meio da pandemia, o extraordinário de Deus. No meio da pandemia, amados, milagres aconteceram. Irmãos abriram empresa na pandemia.
Negócios muito bons foram fechados na pandemia. Eu, particularmente, no início da pandemia, amados, comprei um outro apartamento. Um outro. Milagre de Deus, milagres aconteceram. Porque você quer saber aonde o extraordinário acontece? No meio ao caos. Onde está tudo estabelecido, o extraordinário não vai acontecer. Porque já aconteceu. Você está entendendo? Já aconteceu. Mas aonde está um caos, aonde a situação está feroz, é ali que Deus quer entrar na providência com um decreto e usar a sua vida para o extraordinário dele acontecer. Aonde todo mundo diz assim: rapaz, tu vai fazer esse negócio aqui, não dá nada, isso aqui tu vai ter prejuízo. Se Deus falou, amados, quando eu comprei, e aí veio a pandemia, e aí eu falei assim: agora, como pagar? E Deus entrou com uma providência tremenda, amados, naquele apartamento. E eu precisava alugar o apartamento. O corretor falou assim: ó, se antes estava difícil, agora com a pandemia está pior. Depois de 3 dias, uma pessoa me ligou e falou bem assim: eu quero alugar teu apartamento. E outra coisa, eu quero pagar antecipado todos os meses que eu vou ficar lá. Eu falei assim: não, mas calma aí que eu vou precisar reformar. Pode deixar que eu vou reformar. E quando eu sair, eu vou deixar o teu apartamento. Eu falei assim: você é um anjo. Pai, essa pandemia foi o melhor tempo que nós vivemos. Você entende? Mas eu vou dizer, pode vir outras adversidades, outras lutas, mas o que fará a diferença é o decreto. E a partir de hoje, você precisa se levantar no decreto de Deus para a sua vida. E você já começar a combater toda a cilada do diabo que está no diabo. Tudo que o diabo está armando, você vai começar a liberar decreto para desfazer todas as armas de Satanás contra a sua vida, contra a sua família. E eu quero lhe convidar agora para você se levantar e começar a se posicionar em relação a isso. Amém? Orar. Se já existe um decreto, mas você abandonou, esqueceu, esse é o momento de você começar a orar: Senhor, esse é o momento oportuno. Eu não estou bem na família, Senhor, então esse é o momento oportuno da Tua glória, Senhor Deus, se manifestar. Senhor, as minhas finanças, a empresa, tudo, Senhor Deus, está tão difícil. Esse é o momento. Então, Senhor, eu quero ativar esse decreto na minha vida novamente. Se coloque de pé, igreja, e vamos ter esse tempo. Aleluia. Oh Deus, se levante neste momento, igreja. Oh Deus, comece a abrir seus lábios, comece nesse momento a orar: Senhor, eu preciso, Senhor Deus, do Teu governo sobre a minha vida. A palavra do reino é palavra de governo. Entenda isso, a palavra do reino é palavra de governo. Mas se você não souber usar o poder deste governo, o decreto deste governo, se você não entender a jurisprudência que tem o reino de Deus sobre esta terra, a jurisprudência que o reino de Deus tem sobre a tua casa, sobre a tua família, se você não entender que o decreto já foi estabelecido, Deus não está perguntando e nem pedindo o teu conselho, a tua opinião acerca daquilo que Ele quer fazer, acerca daquilo que Ele já determinou em fazer na tua vida. Ele vai fazer, mas é necessário que você saia. É necessário que você saia da situação do medo, da posição de medo. É necessário que a tua mente seja renovada. É necessário que teu espírito seja renovado. É necessário que você saia da zona aonde o inimigo te conduziu, para que ele pudesse te prender no medo, para que ele pudesse te prender na privação, para que ele pudesse te prender na escassez. É necessário você sair desta condição. É necessário. Levante suas mãos e comece a orar. Oh Deus, oramos, Senhor, para que este tempo, Senhor Deus, que Tu estás preparando, meu Pai, para essa igreja,